Aí o vídeo falando de reconstruções em TC. Eu dei uma paradinha no vídeo para não ficar tão extenso para vocês terem aí uma pausa para tomar uma água, comer alguma coisa e depois voltar para a segunda parte do vídeo, fazer a anotação, tá bom? Para não ficar um vídeo só e tão extenso e cansativo. Então, vamos lá. Então, relacionado à reconstrução, as imagens tomográficas, né, elas são produzidas, né, através de projeção de vários ângulos aí desse tomógrafo. Por que de vários ângulos? Porque a ampola de raio-x está girando em volta desse paciente aí, fazendo várias, vamos dizer assim, fotografias, né, irradiando de vários ângulos, e aí depois é feita a união dessas imagens angulares, né, e jogada lá na matriz que vai ser posteriormente transformada numa imagem digital. Então aí o tomógrafo, né, ele é capaz de fazer aquisições de vários ângulos, né, acumulando várias tonalidades de cinza em relação a essa coleta aí de dados enquanto a ampola está girando. Então, essa coleta de projeções que é feita durante a exposição de uma área programada desse paciente aí são chamados de dados brutos, ou mais conhecido como raw date. Então, quando a gente fala, essas imagens estão lá no raw date, ou seja, é numa área daquele supercomputador que faz o algoritmo matemático para produzir imagem, né? Para converter os sinais digitais em uma imagem digital. Ele pega esse raw date, esses dados brutos desse exame, e joga na matriz. Então, esse raw date ele vai colecionando as projeções de vários ângulos aí, né, de exposição desse paciente, gera um dado bruto, que é o raw date. E aí, quando se tem o raw date pronto já, né, quando a gente finaliza o exame e temos o raw date, o dado bruto desse exame, o próximo passo é fazer o arranjo dessas informações aí e distribuir aquelas informações, né, de sinais digitais dentro de cada pixel da matriz. E aí vai começar todo o processo de convolução. Ou seja, primeiro nós irradiamos a região em vários ângulos, né? Aí fazemos as projeções, a coleção de projeção de radiação desses dados, geramos um raw date, que é os dados brutos, e aí o computador ele vai lá nesse raw date desse exame desse paciente, ele vai fazer operações matemáticas conhecidas como convoluções. Ou seja, ele vai começar a rearranjar dentro da matriz qual valor fica em qual pixel dessa matriz aí, desse raw date aí, né? E aí vai fazer a convolução. Ou seja, vai começar a executar operações entre as matrizes numéricas que foi construída, né, e contendo informações quantitativas dessas imagens, e aí o algoritmo vai começar a alocar essas informações dentro da matriz. Cada corte de imagem, né, cada fatia que foi produzida desse paciente é chamado de matriz. Então, depois ele vai pegar todas essas matrizes e vai unir através do algoritmo. E aí ocorre a convolução. Vamos falar um pouquinho, repetir mais sobre a matriz em TC? Então, como eu já falei para vocês, a matriz na tomografia é um conjunto numérico distribuído em linhas e colunas, né, que posteriormente vai produzir uma imagem em cima dessa matriz. Os tomógrafos iniciais, né, eles trabalham com uma matriz de linhas e colunas de 512 linhas por 512 colunas. E aí a reconstrução das imagens, né, acontece em cima de resoluções simultâneas dentro dessa matriz. Ou tomógrafos mais avançados podem ter matrizes muito maiores. Podemos ter tomógrafo aí com matriz de 1024 por 1024, ou seja, à medida que esse número de matriz vai aumentando, o número de equações ali, né, de resoluções simultâneas de matemáticas vai aumentar também, e aí vai demorar um pouquinho para reconstruir essa imagem. Mas quanto maior essa matriz,
melhor, mais detalhes, mais rico, mais nítido vai ser essa imagem tomográfica. Então isso é muito importante. E aí, quando se tem esse cálculo, né, temos a matriz, aí como é que a gente vai saber quantas equações vão ser realizadas nessa criação, nessa convolução de imagens a partir do Haudat? É através da numeração da matriz. Se eu tenho uma matriz de 512 por 512, eu vou fazer 512 vezes 512. Vamos ter aí, eu dei até um exemplo aqui para vocês. Vamos ter aí 262 mil equações sendo realizadas aí numa matriz de 512 por 512. E aí vamos ter 264.144 mil pixels dentro dessa matriz que vão ser aí alocadas com numerações, que posteriormente vai receber um tom de cinza em cada ponto dessa matriz, que é o pixel, né? E aí e também tem a questão do voxel, que é a profundidade dessa matriz. Então vamos lá, vamos voltar. Então falamos da aquisição das projeções, falamos do Haudat, aí esse Haudat ele passa por uma convolução, né? Então essa convolução é uma técnica de reconstrução de imagem. E ela pode ser chamada de convolução retroprojeção. E aí nós temos um tipo de reconstrução de imagem por retroprojeção que é a simples. Ou seja, é um método de construção de imagem que vai somando as imagens ou vai tendo uma superposição linear desse objeto, que vai ser projetado na imagem. E aí cada valor de atenuação vai ser adicionado em todos os pixels na memória do computador para posteriormente ser projetada uma imagem dentro dessa matriz. Tá bom, gente? E aí, ó, aqui embaixo eu trouxe um desenho para vocês. O objeto é dessa forma aqui, tá vendo? Ele vai ser irradiado, é um objeto circular. E aí a ampola vai rodear esse objeto, irradiar ele. E aí nós vamos ter aí uma retroprojeção simples. Tá vendo aqui no canto, ó? Na retroprojeção simples, você pode ver que o objeto ele vai ser reproduzido de forma fidedigna na matriz. Só que as bordas desse objeto não vão ser reproduzidas, não vai ter um resultado satisfatório em relação à qualidade de imagem. E aí a imagem ela vai ser reconstruída reproduzindo um prejuízo aí em relação à área original que foi irradiada. Então nós não temos uma imagem de tanta qualidade nessa convolução. E aí o que acontece? Para que nós podemos ter uma imagem igual à área que foi irradiada, ocorre aí um aprimoramento dessa imagem, né, dessa convolução em retroprojeção, que é aplicando um filtro de convolução, ou chamado de algoritmo de reconstrução, ou seja, ele aprimora essa imagem que foi ali projetada na matriz, através da convolução. E aí a gente aplica um filtro de convolução, né? Esse filtro de convolução, ele vai aprimorar a imagem que foi produzida na matriz. Ou seja, ele vai fazer aí uma manipulação matemática, um algoritmo também, né? Porque tudo é feito através de algoritmo. E aí ele vai aprimorar os dados de atenuação em todas as projeções que foram feitas lá no Haudat. Então esse algoritmo aí, esse filtro é chamado de projeção retrofiltrada. Ele vai dar aí, ele vai melhorar, ele vai igualar a imagem tomográfica à área que foi irradiada. Então, ó, você pode ver aqui, ó, tá vendo? Esse é o objeto, aqui nós tivemos várias projeções aqui embaixo, e a imagem que foi projetada na matriz é essa aqui, tá vendo? Foi aplicado um filtro de convolução, que é o algoritmo de projeção retrofiltrada, para poder dar um tchan, vamos dizer assim, né? Nessa matriz aí, nessa imagem que está ali projetada na matriz. E aí a gente consegue ter a imagem com uma qualidade uma resolução espacial, né? Uma qualidade igual à área que foi irradiada. A gente consegue ver
detalhes ali, os órgãos, as vísceras, a artéria, o líquor, a água, o músculo esquelético, de acordo com a intensidade que é na escala de Hochschild. Então, esse filtro aqui ele vai dar o tom que aquela área ali que foi radiada, ela é referenciada na escala de Hochschild. Então aqui, ó, de forma simples de tudo que eu falei aqui, eu sei que é bem complexo, e isso vocês não têm que decorar, gente, é para a gente entender como é que é feito dentro daquele supercomputador a criação da imagem quando chega no computador, na nossa tela ali, para a gente poder fazer o trabalho final, né, de reconstrução e enviar isso para laudo também. Então, primeiro ocorre as aquisições de vários ângulos, né, que são resoluções simultâneas. De vários ângulos, aí nós pegamos projeções, o tubo de radiação está rodando em volta do paciente, nós estamos fazendo as projeções, e aí, quando finaliza o exame, todas essas projeções vão ser alocadas num arquivo chamado RAW Date, como já falei para vocês, e vai ser guardado. Aí, quando termina, esse RAW Date ele vai ser aprimorado através de cálculos matemáticos, né, que é chamada convolução e retroprojeção, que é a técnica de reconstrução. Ou seja, a gente vai pegar aqueles dados brutos e vai jogar na matriz. E aí, nesse ato de jogar na matriz, já vai ocorrer a convolução e retroprojeção, que é uma técnica de reconstrução de imagem. E já nós vamos ter uma imagem tomográfica lá na matriz. E aí, com essa imagem aí na matriz, né, nós vamos aplicar um filtro de convolução ou a projeção de retrofiltro, que é o aprimoramento da imagem já na matriz. E aí começa a dar tons de cinza de forma fidedigna nessa imagem dentro da matriz. E aí, aplicando esse filtro, a imagem é exibida no monitor aí do operador do tomógrafo. E aí nós temos uma imagem digital. Tá bom, gente? E aí, depois que nós temos uma imagem pronta, né? Tá vendo? Assim, ó. Isso aqui, quando aplica o filtro, já a imagem, ela já aparece assim no monitor do operador. E aí, como eu já falei, a imagem que é projetada pelo tomógrafo é numa visão axial, que é em cortes transversais. E aí, se o médico radiologista ele quer ver essa imagem em outro ângulo, né, em outra visão, que é a visão coronal ou a visão sagital, existe uma técnica no pós-processamento, depois de reconstruída a imagem, né, em uma visão axial, chamado de MPR. O que é o MPR? É uma ferramenta que tem no software que vai pegar as imagens no volume axial e vai produzi-la em outras visões, que é a visão coronal ou a visão sagital, que é o que está aqui na imagem para vocês, ó, através da ferramenta multiplanar. A gente fala que a sigla é MPR. Então a gente escolhe o volume lá no console. Eu vou fazer um vídeo para vocês também explicando o que eu estou falando aqui para ficar mais ilustrativo, né? Então a gente usa a ferramenta de pós-processamento MPR para colocar essa imagem axial no plano coronal, que é esse plano aqui de frente, né? E no plano sagital, que é o plano lateral, de um lado para o outro. E aí o médico consegue fazer análise dessas imagens tomográficas nos 3 planos. Ou também quando a gente quer fazer a impressão dessas imagens para entregar para o paciente, a gente tem que fazer o MPR, que é a reconstrução multiplanar. Multiplanar Projection Reconstruction, né, no inglês aí, né? E a gente também tem outra ferramenta, a partir do volume axial, que é o MIP, que são as projeções de máxima intensidade. A gente usa essa ferramenta MIP aqui quando a gente está fazendo exames de angiotomografia, angiorressonância, que a gente consegue dar uma intensidade máxima naquela estrutura para poder visualizar melhor a estrutura, a imagem, não em filtros de partes moles, né?
E também nos exames de tomografia de tórax, né, a gente usa essa ferramenta de MIP para ver se tem nódulos pulmonares ali no tórax, na árvore brônquica desse paciente. Mas eu vou falar mais à frente. Então, depois que a gente faz a aquisição, a gente tem a imagem, o volume axial, a gente pode usar a ferramenta MPR para construir nos outros planos. E aí a gente faz a impressão, o médico analisa em outras visões. Então é para isso que existe a ferramenta MPR, para botar o volume axial no volume coronal e sagital. Aqui, ó, é uma imagem MIP, que é a ferramenta que eu falei. Aqui foi aplicado no plano coronal, no exame de tórax, numa tomografia de tórax, a ferramenta MIP. Tá vendo que tem alta intensidade das estruturas? A gente consegue ver com detalhe todas essas árvores brônquicas do paciente, toda essa área aí de partes moles. A gente consegue dar aplicar e vamos dizer assim, um 3D, né? A gente consegue ver com mais riqueza de detalhes se tem nódulos pulmonares. Então você pode ver aqui, ó, já está apontando aqui que ele reconstruiu um nódulo pulmonar que às vezes não dá para ser visto na visão axial no filtro de partes moles, que é esse filtro aqui, ó. Esse é filtro de partes moles. Às vezes a gente não consegue detectar esse nódulo pulmonar. Então, no MIP a gente consegue detectar e analisar toda essa árvore brônquica desse paciente. Bom? E aí outra coisa também muito legal que nós temos é que quando a gente escolhe um tipo de protocolo, né, para ser realizado o exame no paciente, a gente consegue criar volume de partes moles, né, que é o parênquima pulmonar, a área do abdômen, a região craniana, pescoço, são todas regiões onde tem partes moles. Então, existem algoritmos que vão reproduzir imagens que vão dar riquezas de detalhes para as partes moles dessas áreas. E também existem filtros que podem reconstruir aquela área que foi radiado para dar um enfoque mais na área óssea. Tipo, eu vou fazer uma tomografia de crânio não só para analisar partes moles, né, que é a área cerebral ali, o cerebelo, o cérebro do paciente, mas também eu quero analisar a calota craniana. Então aí existe um algoritmo matemático que já é programado no protocolo de crânio para crânio trauma, que ele vai criar imagens no filtro de partes moles e ele vai criar imagens no filtro para osso. Ou seja, quando eu falo em filtro, ele tem a função de dar ênfase a determinadas estruturas do corpo e deixar outras estruturas mais apagadinhas nas imagens. Então, existem filtros para osso, filtros para partes moles, filtro para parênquima pulmonar, filtro para região musculoesquelética, filtro para poder analisar seios paranasais. Então, existem algoritmos de reconstrução que são os filtros que dão ênfase a determinada parte do corpo. Não existe um filtro único para toda a área do corpo. Existem filtros para dar ênfase a várias partes do corpo. Então, vou mostrar para vocês a imagem exemplificando o que eu estou falando. Tá vendo? Ó? Aqui numa tomografia de tórax. Quando eu faço um exame de tomografia de tórax, as imagens que são criadas para mim são imagens com filtros de mediastino, tá vendo? Que são essas imagens aqui, ó, que ficam nesse tom. Ou seja, ele vai analisar ali toda a área cardíaca desse paciente e vai isolar a área pulmonar. Tá vendo que tá preto aqui? Ou seja, ele deu ênfase à área cardíaca, a área do coração do paciente e as artérias aqui que entram no pulmão e a aorta aqui. Estão todas em ênfase, ou seja, ele ignorou toda a parte pulmonar e deu ênfase em outras estruturas. Então esse é o filtro de mediastino, ou partes moles. Já nessa imagem aqui, ele também, o algoritmo, o tomógrafo reconstruiu para mim, no exame de tomografia de tórax, um filtro de parênquima pulmonar. Então o filtro de parênquima pulmonar, ele dá ênfase a toda a área pulmonar. Tá vendo a parte cinza ali? Ele ignorou aqui os arcos costais do paciente, a
aqui, ó, o músculo peitoral do paciente não está em ênfase, a gente não consegue analisar com detalhes. Aqui, ó, as vértebras desse paciente, ó, você vê a aorta não está aparecendo com detalhe, nem a área cardíaca aqui, não tem detalhe. O que está com detalhe é a área pulmonar. Então, quando a gente faz um exame de tórax, o protocolo de tórax ele faz um filtro de partes moles para mediastino da área do pulmão e um filtro para a área do parênquima pulmonar. E aí o médico faz a análise desses dois volumes com esses dois filtros desse paciente. Isso aqui é obrigatório, é um protocolo obrigatório montado pela CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele nos guia e guia o application, né, que vai criar esses protocolos quando o tomógrafo é montado no setor de tomografia. Então, ele vai lá e monta todos os protocolos de acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso aqui é padrão, gente. Fazer. Vamos lá. Quando eu faço aí uma tomografia de pescoço, deixa eu passar a próxima imagem. Aqui, ó. Aqui nós temos uma tomografia de crânio, na visão sagital, lateral, né? Então, aí vamos dizer que foi um crânio-trauma. Então, no protocolo de crânio-trauma, o tomógrafo ele vai criar a imagem valorizando todo aí, ó, o parênquima cerebral do paciente, tá vendo? E o osso aqui não está em ênfase. E ele vai criar um protocolo, como é trauma, tipo, bateu a cabeça em algum lugar, ele vai criar uma imagem valorizando toda a parte óssea do paciente e desprezando o parênquima cerebral desse paciente. E aí o médico consegue analisar as duas formas. Se tem algum AVC, um AVE, se tem alguma fratura na calota craniana desse paciente. Então, existe um protocolo chamado crânio-trauma que cria esses dois filtros de imagem aí para o médico radiologista e para o técnico que está realizando as imagens. E existe um protocolo de crânio normal que só vai criar essa imagem para a gente aqui, ó, de crânio normal, valorizando todo o parênquima cerebral. Tá bom, gente? E aqui temos outra imagem também bem legal. Aqui nós estamos aí vendo uma tomografia, né, de coluna cervical. Então, a tomografia de coluna cervical também ela gera volumes de imagem em filtros de partes moles, que é esse filtro aqui, ó, tá vendo? Então, ele valoriza toda a parte mole, né, musculoesquelética do pescoço do paciente. Ele não dá tanta ênfase às vértebras cervicais. E ele também cria um volume de imagens valorizando mais toda a área óssea da região cervical desse paciente. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente consegue ver toda a área óssea dessa coluna cervical. Então, isso aqui é obrigatório. Pode ser que não seja um trauma, mas quando a gente faz uma tomografia de coluna cervical, automaticamente tem um algoritmo para criar filtro de parte mole e filtro de parte óssea. Tá bom, gente? E aí, nós temos aí outra, né, ferramenta, que é a questão das reconstruções tridimensionais, que é o famoso 3D, né? Vocês já devem saber, né, que os tomógrafos mais avançados conseguem fazer imagens de formato 3D, não em 2D, que eu já mostrei para vocês, que são as imagens que eu mostrei anteriormente, e dar cor a essas imagens. E é uma ferramenta chamada de reconstrução tridimensional, que é o 3D. Então a gente consegue fazer um 3D de uma área óssea, a gente consegue fazer um 3D do coração, a gente consegue fazer um 3D do pulmão, a gente consegue fazer um 3D do crânio, dos rins. Então, isso tudo é com a ferramenta de reconstrução tridimensional 3D. Tá bom, gente? Então, é isso. Nós ficamos por aqui, né? E aí, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é artefato,
dos tipos de artefato, do que é uma reconstrução, do que é uma reformatação, que é no caso a 3D. Lembrando que próxima aula é a nossa última aula e no dia 26 nós temos a prova. Até semana que vem eu vou postar aí um questionário para vocês fazerem valendo ponto e também vai ser como estudo. E eu vou postar o gabarito para vocês também, né? Vou dar um prazo aí. E vou colocar um vídeo aqui subsequente na próxima tópico, explicando para vocês de como nós como fazendo a admissão do paciente para iniciar o exame de tomografia. Eu fiz essa filmagem lá no hospital onde eu trabalho, né? Então eu peguei uma pessoa para ilustrar o paciente, coloquei na mesa, inseri ele dentro aí do gantry, usei a marcação do laser e zerei o exame para poder iniciar o exame. E aí eu mostrei também nesse vídeo, vou mostrar, né? A gente digitando os dados do paciente e escolhendo o protocolo que vai ser utilizado nesse paciente que eu posicionei lá na mesa dentro do gantry. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Então, tenham todos uma boa noite. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.